Olá, caros colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa e estou entrando em tom de brincadeira com essa nova abordagem que eu estou fazendo apenas uma vez, apenas hoje, porque o assunto é muito sério, mas rendeu uma polêmica muito grande aí na página Serviço Social Brasil, que foi uma crítica que eu teci sobre o Dia dos Namorados. E me chamaram de criança, de analfabeto, de alienado e vários outros adjetivos carinhosos, inclusive no meu inbox. Então eu estou vindo ao vivo, protegido aqui com medo, dessas pessoas perigosas que me ameaçaram, debaixo aqui desse óculos, para não ser reconhecido, desse chapeuzinho, para falar hoje com vocês no Café Crítico sobre o consumismo alienante. Tenho medo dessas pessoas me identificarem em função das tantas frases agradáveis e desagradáveis que me enviaram via inbox. Eu estou aqui rindo, mas o caso é muito sério. Foi incrível como eles se sentiram profundamente ofendidos com um simples comentário a respeito do Dia dos Namorados. E depois eu fundamentei a minha perspectiva, fundamentei a minha opinião com os escritos do professor Bauman, do saudoso Bauman, um dos maiores intelectuais do nosso tempo, o qual eu pude acompanhar muitas das suas entrevistas ao vivo pelos canais da Europa e alguns canais da TV a cabo, e todo aquele comentário que eu fiz relacionado ao capital, à mercadoria, ao consumo, eu fiz com base nos escritos de Bauman. Eu volto agora aqui para responder aos meus críticos, as pessoas que se sentiram ofendidas porque foram chamadas de alienadas. Na verdade, não foi bem assim. Eu não chamei todo mundo de alienado. Eu perguntei quantos alienados comemoram o Dia dos Namorados no Brasil. Então, se você não é alienado e comemora o Dia dos Namorados, está tudo bem. Que problema tem? Nenhum. O problema é que quando o sujeito se tornou mercadoria dentro da perspectiva do capitalismo, ele perdeu a sua identidade. Então, qualquer comentário que se fizer criticando o capitalismo lhe atinge diretamente. Esse é o grande problema das pessoas se sentirem tão ofendidas. Quando eu pergunto quantos alienados comemoraram o Dia dos Namorados no Brasil, eu não estou criticando todas as pessoas que comemoraram o Dia dos Namorados. Estou criticando apenas as pessoas que estão alienadas pelo consumismo e, em função disso, comemoraram o Dia dos Namorados. É uma diferença, há uma diferença crucial aí no entendimento. O problema é que esse chapéu é muito grande e cabe muitas cabeças dentro dele. Então, todo mundo se sentiu no direito e na obrigação de usar o chapéu, de usar a carapuça. E aí saíram dizendo, se vocês rolarem a página mais para baixo aí, vocês vão ver muita gente dizendo que a página não tem sentido, que a página não presta, que a página não serve para nada, que a página é inútil. Contudo, continuam na página, continuam assistindo, lendo a página. Aqueles que saíram, graças a Deus, vão em bem, vão em paz, vão ser alienados lá em outro lugar, na outra esquina, porque aqui no serviço social não há lugar para alienação. Nós temos que combater a alienação. Eu escrevi hoje mais cedo aí que a melhor forma de começar um bom debate crítico é se fazer de bobo e começar pelo senso comum. Todo mundo participa. Pode observar as postagens que tem aí na página. Toda vez que eu posto um conteúdo científico, 2, 3 comentários, 1 ou 2 compartilhamentos. Mas, quando eu faço uma postagem baseada no senso comum, partindo do pressuposto do senso comum para daí alavancar para o conhecimento científico mais aprofundado, teve uma delas aí sobre o botijão de gás, que rendeu 2 milhões de acessos, hein, gente? 2 milhões de acessos, muito acesso mesmo.
sobre o botijão de gás. E agora eu botei uma sobre o Dia dos Namorados que está assim também rendendo. Então, a melhor forma de você provocar um debate científico é começar pelo senso comum. Aliás, as teorias de aprendizagem já falavam isso. Paulo Freire, Vygotsky, Vallon e tantos outros já falavam isso, que a melhor forma é você partir do conhecimento prévio. Então eu esperava que, começando um debate científico com esse grupo de pessoas aí do Brasil afora, seria mais produtivo, mas eu descobri que não. A forma mais produtiva e aprofundada de conseguir é partir do senso comum, porque me parece que a imensa maioria, né, obviamente que não atingindo a todos aí, mas um grande número prefere debater questões que estão relacionadas intimamente com o senso comum. Pois bem, o Dia dos Namorados, agora eu vou ficar um pouquinho mais sério, mas eu vou continuar com o óculosinho aqui, viu? O Dia dos Namorados representa a transformação do capital fetiche, aquele capital fetiche tanto discursado pelo próprio Marx. O capital fetiche, a mais-valia e a exploração do capitalismo sobre os sujeitos que são alienados no seu processo. Esse capital, ele se manifesta em forma de coisa e transforma a pessoa que depende dele também em coisa. É exatamente sobre isso que o Bauman fala que o sujeito não está perdendo a sua identidade enquanto sujeito e se transformando em mercadoria. Hoje, as pessoas se sentem ofendidas quando alguém diz ou chama essas pessoas de mercadoria. Elas se sentem profundamente agredidas em ser chamadas de mercadoria ou serem comparadas a objetos. Mas o próprio capitalismo está coisificando as pessoas, transformando as pessoas em mercadoria. E essa transformação, ela é gradativa e contínua e progressiva. E uma das formas que o capitalismo tem de transformar essas pessoas em mercadoria é criar objetos e criar a dependência dessas pessoas desses objetos. É criar símbolos e criar dependência dessas pessoas desses símbolos. Nós temos como exemplo, eu já falei aqui outro dia que eu não sou patriota e nem patriotista, como queira dizer, não sou nacionalista e eu fico preocupado quando vejo assistentes sociais se comportando como patriotas, né? Utilizando a simbologia, que são instrumentos ideológicos de alienação produzidas pelo Estado e pelo capital, nessa parte seria Estado-capital, para escravizar as pessoas, né? Então as pessoas que amam a bandeira do Brasil, que amam o hino nacional, que amam colocar uma foto de um olhozinho verde lá no seu perfil do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, para dizer, eu sou patriota. Você não é patriota, você é um alienado que o Estado utilizou em você, um instrumento de alienação ideológica, e você foi alienada no processo. Isso, ser patriota é uma das formas de se permitir ser manipulado de forma maquiavélica pelo Estado. O patriotismo, o nacionalismo, começando aí pelo hino da bandeira, pelo brasão, pelo hino nacional e pela própria bandeira, a própria Copa do Mundo é um instrumento de alienação do capitalismo para pegar trouxas. No Brasil, que mais tem gente trouxa, né? Que acha que é o bonzão. Vai pensar, criatura, vai raciocinar. Olha, raciocinar é uma coisa tão boa, faz você dormir bem à noite, deixa você mais bonita, mais bonito, deixa você mais importante, mais inteligente, coloca você em função da sua existência como alguém que representa, que tem uma representatividade frente aos outros, né? Nós temos no Brasil uma caixinha de mais do mesmo, né? É tanto mais do mesmo, tanta gente igual, tanta gente parecida, que pensa da mesma forma, que anda na mesma direção, que segue o mesmo caminho, que anda todos aquele monte de robozinho. Se alguém dizer Dia dos Namorados é uma coisa boa, viva! Aí o cara compra um celularzinho para pagar lá em 18 parcelas de 100, de 200, né? Vai levar 1 ano e meio para pagar. Aí às vezes dá para namoradinho, pro namoradinho, e aí quando chega 2 meses depois o namoro termina e ele fica 2 anos pagando pelo celular que já passou. Quem que te ensinou isso? Foi o capitalismo. E por que ele te ensinou? Ele te ensinou que mercadorias são importantes, que você é uma mercadoria e que o seu parceiro
também é uma mercadoria. Então, no mundo em que as pessoas se tornam coisas, em que os sujeitos perdem a sua identidade e se objetificam, ou seja, se tornam objetos, este mundo é um mundo perfeito para o capitalismo, onde uma massa manipulável acredita em contos de fada, em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em símbolos religiosos os mais diversificados, em que pessoas acreditam em dias, em feriados, em que pessoas acreditam em simbologias patrióticas e nacionalistas, tudo isso para tomar o seu dinheiro, tudo isso para transformar você num robô que produz em massa e continuamente produz em massa. Então, produzir em massa é o segredo do capitalismo. Ou seja, o capitalismo não quer que você tenha dinheiro. Ele quer que você tenha crédito, porque tendo crédito, você pode comprar a qualquer momento, pode se endividar para o ano todo e continuar pagando até o ano que vem. E gastar aquilo que não tem. Quer ver uma coisa que eu já provei aqui que pode ser útil? Pode ser útil, pode. É o cartão de crédito, né? O bendito cartão de crédito. Ele pode ser útil quando utilizado. Dificilmente, na verdade, ele é útil. Muito dificilmente. Às vezes, num problema de enfermidade, em que a pessoa está precisando urgentemente dar o socorro a alguém, ele pode ser útil. Mas o cartão de crédito é um instrumento de alienação capitalista. É um instrumento ideológico de alienação capitalista. Por quê? Porque o sujeito que pega o cartão de crédito, ele não ganhou dinheiro ainda. Ele não trabalhou para ter aquele dinheiro ainda. Ele já gasta. Olha só, o capitalismo está interessado no dinheiro que você já ganhou e está interessado também no dinheiro que você ainda vai ganhar. Talvez ainda vá ganhar. E quando a pessoa tem um emprego, que ela tem um cartão de crédito, e ela gasta o salário do mês seguinte, aquele que ela nem ganhou ainda para trabalhar, ela já vai trabalhar já desanimada, porque sabe que naquele mês não vai ter lucratividade nenhuma, porque o dinheiro que ela deveria ganhar, ela já gastou no mês anterior, então já acabou. Aí o sujeito pega o cartãozinho de crédito sagrado do mês inteiro que ele vai trabalhar, para ir comprar presente para o Dia dos Namorados, para ir comprar presente para Páscoa, para o coelhinho da Páscoa, para o dia de não sei mais lá o que, agora são tantos. E quando o cara trabalha, ele ainda vai trabalhar desanimado, mas ele ainda tem como pagar aquele cartão de crédito. E quando o sujeito nem emprego tem e tem um cartão de crédito? E aí quando o cartão de crédito chega, ele está desempregado, não tem de onde tirar o dinheiro, não tem como pagar no mês que vem, vai lá e gasta todo o limite que tem no cartão de crédito até o último centavo. Sem saber disso. Isso, gente, além de antiético, é desonesto. Você gastar um dinheiro que você não tem perspectiva de como vai cobrir. Não tem como você reclamar. Aí a gente fala, 59% dos brasileiros estão endividados. Isso foi no ano passado. Esse ano já está em 62% o número de brasileiros endividados. E quando eu venho numa página como essa criticar os alienados, veja bem, se você não é alienado, eu não critiquei você. Eu só critiquei os alienados. Então, se doeu, se o chapéu serviu, a carapuça serviu, use até o talo. Use até gastar todo o tecido dessa carapuça. Se serviu. Se não serviu, não use. Mas quando eu venho criticar os alienados que se endividam para comemorar o Dia dos Namorados, mesmo gastando, se endividando no cartão de crédito, mesmo já estando endividado, e às vezes mesmo sem estar empregado, sem saber como vai pagar aquilo, aí acham ruim, dizem assim, essa página só tem besteira, nessa página não tem quase nada que se aproveita, estou descurtindo a página, é um favor que você faz para a página. Se você não consegue fazer a interpretação de 3 ou 4 linhas digitadas, é um favor que você faz, vai com Deus, vai em paz, vai pela sombra, toma cuidado, viu? Porque o cordão da marionete pode arrebentar. E aí eu gostaria de fazer menção aqui também às palavras da Marilda Vilela Yamamoto. Ela diz assim, para decifrar a realidade é necessário que o profissional do serviço social saia da posição apenas de ser executivo para se tornar propositivo, ou seja, na capacidade de decifrar a realidade. Mas como é que nós vamos decifrar a realidade se as pessoas não conseguem decifrar 3 linhas de texto?
Por causa de 3 linhas de texto, elas ofendem, elas agridem, elas atacam, ela se sente profundamente ofendida no seu mundinho medíocre, insignificante, raso e superficial. Como é que vai decifrar a realidade se não consegue decifrar nenhuma frase? Hã? Aí você fica aí do outro lado dizendo, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Então eu quero dizer o seguinte, olha que bonita. A identidade é o único capital que o ser humano tem, que é indissociável da sua personalidade. Com a identidade estruturada, formada, equilibrada e amadurecida, ela tem cultura, tem conhecimento, tem pertencimento, tem afetividade, ela tem vínculos, ela existe. Sem a identidade, o sujeito sem identidade é um objeto, é uma mercadoria, é um ser pré-existente, manipulável, sugestionável. A pessoa que tem identidade tem vínculo afetivo, ela não é sugestionável. Ela não precisa de coisas para se sentir feliz. Ela não precisa de coisas para se sentir realizada. Ela não precisa seguir apenas o que os outros dizem. Ela tem capacidade de criar sua própria identidade, de criar o seu próprio pensamento, de reagir de acordo com a sua própria racionalidade. Sem identidade, o sujeito é sugestionável, altamente sugestionável. Ele vê uma propaganda na televisão, ele já se sente sugestionado. Se acontecer alguma coisa ruim, ele se sente sugestionado. Ele tem que não pode varrer a casa à noite, ele não pode colocar cheio de superstição, não pode cruzar por debaixo de escada, se bem que cruzar embaixo de escada pode ser até mesmo perigoso em função das questões físicas, né? Da física, mas não pela questão mística, né? Pela questão metafísica da misticidade do sujeito, da situação. Então o sujeito sem identidade é o sujeito alienado. E estar alienado é estar distante da realidade. Uma pessoa alienada é aquela pessoa sugestionável, aquela pessoa que não consegue pensar por si mesmo, que não consegue administrar adequadamente as suas finanças, que gasta o dinheiro mesmo antes de ter adquirido o capital, que não consegue sair do endividamento, e aí a gente vê. Não é só uma questão de capitalismo e exploração, é claro que o salário está baixo, é claro que tem toda uma circunstância de situação que precisa ser analisado caso a caso. Mas o primeiro passo para conseguir melhorar este país é a superação da alienação. Infelizmente, está comprovado aí pelo alto nível de endividamento brasileiro, e eu ouso dizer que toda pessoa que não consegue sair do endividamento alimenta seriamente um quadro profundo de alienação de identidade, de alienação social, e por isso não consegue superar o seu estado de dependência da classe patronal, dependência da continuidade do processo de alienação. Boa recomendação, Rose. Identidade e Alienação, Martinelli. Muito interessante o livro. Não consegue se libertar das correntes que o prendem nos mais variados sentidos, da depressão, da angústia, da infelicidade, do vazio existencial, porque está preso no processo da identidade. Ele precisa de coisas, de simbologias, de feriados, de dia dos namorados, de dia da Páscoa, de dia disso, daquilo outro, para conseguir encontrar o real significado da sua existência, porque são pré-existentes. Por serem pré-existentes, são alienados, ou seja, sua identidade está fragmentada no processo. Dependem das regras que o mercado estabelece e precisam seguir essas regras para se sentir alguém, para se achar, né, dentro dessa realidade. Então tira o óculos, você está alienado. A casa aí, nesse recinto, você está falando, tem sol, como é... Oi, Eliana, tudo bem? Seja bem-vindo, Eliana. Vai usando a carapuça aí, meu bem. E eu já percebi que já tem um aí que se sentiu, né, na necessidade de usar o chapéuzinho, né? Tá aqui, ó. Vou tirar. Como é que tira? Não consigo tirar. Tirei! Continuando. Então, a identidade como um valor do mercado. O mercado quer a sua identidade, quer controlar a sua identidade, quer manipular a sua identidade, porque um sujeito com a identidade comprometida é uma marionete nas mãos do capitalismo. É aquele sujeito que vai trabalhar de empregado a vida toda por R$970
e vai se achar o máximo. É aquela família que vai criar os filhos para ser empregado de alguém. É aquela pessoa que vai lutar para manter o capitalismo sendo sustentado pela classe de proletariados, ou seja, pelos empregados, para manter o instrumento de alienação chamado emprego. Então a identidade é o principal elemento de construção de liberdade ou de escravidão no presente século. Está se falando tanto em pós-modernidade, mas eu concordo com Bauman, porque Bauman, no início dos seus escritos, ele disse, lá alguns anos atrás, nós saímos da modernidade, entramos na pós-modernidade. Quando ele escreveu isso, eu não concordei com ele, mas quem sou eu para criticar o polonês, né? O polonês é o cara mundialmente conhecido. Ainda bem que antes de sua morte, ele voltou atrás e ponderou no último livro que ele escreveu e disse que nós de fato não saímos da modernidade para a pós-modernidade. De fato, a pós-modernidade não existe na prática. Estamos ainda na modernidade. E na modernidade as pessoas não podem ter identidade. Então veja onde está a contradição. O homem é orientado, é induzido, é manipulado, passa por um processo de lavagem cerebral para viver uma vida individualista, sem pertencer à coletividade, contudo, sem possuir uma identidade. Olha só, como é possível essa construção? Então, o que é que o capital faz com essa pessoa? Se torna o pai dessa pessoa. O capital, o capitalismo, a ideologia capitalista se torna o tutor dessa pessoa que perdeu a identidade, não vive na coletividade, não tem vínculos afetivos contínuos, amadurecidos, bem estabelecidos e precisa de coisas para se sentir realizados e precisa de transformar também as outras pessoas em coisas. É o sujeito mercadoria, que Bauman afirma no seu último livro escrito, Capitalismo Líquido. O sujeito mercadoria, o sujeito que é o objeto, que não aceita ser chamado de objeto, mas que trata todo mundo como objeto, é o mesmo sujeito que se sente ofendido quando alguém diz que ele é um objeto, que ele é uma mercadoria. E por que ele é uma mercadoria? Porque tem dificuldade para utilizar o raciocínio lógico na compreensão do mundo à sua volta, no deciframento da realidade à sua volta. Então, quando ele se torna mercadoria, a primeira coisa que acontece é que ele se torna descartável. E as pessoas que vivem com ele, que também se tornaram coisas no seu entendimento, também se tornam descartáveis. Aí as relações são descartáveis, as amizades são descartáveis, os bens consumíveis são descartáveis, os calçados, as roupas são descartáveis, os celulares são descartáveis, e o capitalismo acelera o processo cada vez mais para tornar cada vez mais descartável cada um desses bens adquiridos. Você compra um celular hoje que poderia, se o capitalismo quisesse, durar 10 anos, atualizando o aplicativo e ficando mais leve o aplicativo, porque existe tecnologia para isso. Mas o que o capitalismo faz? Ele deixa o aplicativo mais pesado, intencionalmente, cria novas versões que não são mais compatíveis com aquele modelo de celular que você tinha, obrigando você a comprar um novo celular, mesmo sabendo que se eles quisessem atualizar aquele aplicativo de uma forma mais leve, mais intuitiva e de uma forma mais acessível, você poderia se manter com o mesmo celular vários anos. Aí o capitalismo diz que você precisa, e aí você precisa mesmo, né? Porque é assim que ele faz. Bem, então essa relação do sujeito e a mercadoria e as pessoas transformadas em mercadorias à sua volta, transforma as pessoas em coisas descartáveis. Logo, eu sou descartável, você é descartável, e o capitalismo nos transforma nessa mercadoria para poder se utilizar de nós e nos manipular. Então, aí nós temos as baixas colaterais na perspectiva da sociedade. E quais são essas baixas? Algumas dessas perspectivas dessas baixas se manifestam, por exemplo, também nas multifacetadas expressões da questão social, ou seja, as novas multifacetadas das expressões da questão social, as novas, que é aquelas em que o sujeito entra, por exemplo, para o mundo da criminalidade porque quer ter um celular melhor do que o que ele já tem. Então ele se transformou em coisa,
Ele foi alienado no processo e tem a necessidade de possuir um bem. Ele já tem um bem que poderia sobreviver bem e trabalhar com ele. Mas em função de ser incluído socialmente no círculo de suas amizades, ele precisa de um celular mais atualizado. Ele não tem como conseguir, porque ele não tem trabalho, porque o Estado não fornece, não tem emprego para conseguir galgar aquela posição financeira que lhe ajudaria a adquirir aquele bem. O que é que ele faz? Ele entra para o mundo da criminalidade. Então a alienação, essas são novas expressões da questão social, da velha questão social. As expressões são novas, mas a questão social continua velha. Então ela se manifesta nessa perspectiva, levando em conta o entendimento de que eu preciso de mais coisas para ser uma coisa melhor. Eu preciso de mais mercadorias para ser uma mercadoria melhor. Eu preciso tirar mais fotos e postar mais fotos nas redes sociais para ser mais aceito, para ser vistos, para ser admirado pelas pessoas. As pessoas precisam saber que eu estou bem. As pessoas precisam saber que eu estou tendo sucesso, que eu estou evoluindo, que eu estou conseguindo ser alguém. E em função disso, as pessoas vão se transformando a cada dia mais em mercadorias. E se transformando em mercadorias, elas vão perdendo valor. Porque uma coisa que é intrinsecamente ligada à mercadoria é o valor. A mercadoria que hoje vale 10, amanhã vale 8, depois da manhã vale 6 e chega até um ponto que não vale mais nada. Então aí nós entendemos a outra perspectiva do sujeito mercadoria, que é a desvalorização contínua. A diminuição do valor contínuo e gradativo, que leva à insatisfação pessoal e também leva à depressão. E leva também ao surgimento de novas expressões da questão social. E veja também que todo esse ciclo de coisas, todo esse ciclo de acontecimentos, eles são cíclicos. Esse ciclo é cíclico, não é a mesma palavra. São palavras diferentes. Nós estamos falando de um ciclo que é cíclico. Então vamos ver algumas falas de Bauman. Se o objeto de amor procurado deixa de marcar um ou vários pontos, o comprador potencial do mesmo deve desistir da aquisição, assim como o faria no caso de todos os outros produtos em oferta. Se no mercado precisa ser descartado e substituído, isso é Bauman, 2008, página 132 e página 133. As pessoas classificadas como subclasses são condenadas à exclusão social e consideradas incapazes de se afiliarem a uma sociedade que exige que seus membros participem do jogo do consumismo, segundo as regras estabelecidas, justamente porque são tal como os ricos e abastados, abertos às seduções muito bem amparadas do consumismo, embora de forma distintas dos abastados e dos ricos, não posam de fato sem dar ao luxo de serem seduzidos. Então o que isso quer dizer? É Bauman, 2008, página 176. O que é que Bauman está dizendo? É que tem muita gente que se esforça 24 horas por dia, é pobre, pé rapado, que não tem onde cair morto, mas se esforça para parecer rico, para ter a mesma postura de rico, né? Aí ele se mata para poder assumir um status de rico, mesmo sendo um pé rapado. E sofre ele, e sofrem os que estão com ele. E quando o sujeito que é pai e é mãe tem esse comportamento, ele automaticamente, pelo exemplo, induz, propicia o nascimento deste comportamento no filho. Né? E aí quando o filho diz, pai, eu quero um iPhone 8, eu quero um Galaxy 8, 9, e se torna rebelde pela não aquisição ou contemplação do objeto do seu desejo, da sua mercadoria, aí ele diz assim, meu filho é rebelde, meu filho é desobediente, meu filho está sendo mal influenciado, e tá mesmo. E a principal má influência é você, o objeto que se permitiu ser manipulado pelo Estado, comemorando o dia do namorado, se comportando como um alienado e achando ruim quando alguém identifica sua principal característica e qualidade. Então não me esqueça, se você é pai e mãe, que se você vive uma vida simples,
mas com dignidade, o seu filho tem existem grandes possibilidades de ele copiar, imitar você. Mas se você vive ostentando aquilo que você nem possui direito, então não reclame depois se seu filho decidir ostentar também às suas custas, de qualquer maneira, e de repente até através da apropriação indébita, ou seja, furtos e outras coisas mais. É uma das questões que explicam muito também as multifacetadas expressões da questão social. É muito óbvio que a principal força motriz da existência das multifacetadas expressões da questão social está intimamente ligada com a desigualdade social. Mas em função disso, muitas outras se desdobram em função desta. Então, continuando na perspectiva de Bauman, o maior sentido da vida, segundo Bauman, é o entendimento de que a identidade do sujeito está instável. E aí, para encerrar esta nossa pequena discussão sobre o consumismo alienante, pergunte-se se o que você deseja, você realmente precisa. Se o que você precisa realmente está dentro das suas condições de cobertura financeira. E não deixe de ler o sociólogo Zygmunt Bauman, né? Zygmunt Bauman, um polonês, como diz aqui na Bahia, muito retado, que escreveu com muita propriedade. O perdemos o ano passado, foi uma grande perda, mas como qualquer outro mundo, o país das individualidades só valoriza o sujeito depois que ele morre. A própria valorização de Bauman, apenas após a sua morte, já mostra como estamos vivendo atualmente. A grande maioria das pessoas esqueceu que o segredo da felicidade está na simplicidade. A grande maioria das pessoas esqueceu que o segredo para ser feliz não está nas riquezas, porque as riquezas são coisas e as coisas desvalorizam, perdem o seu valor. Não permita que você seja transformado em uma coisa. E, acima de tudo, não transforme o seu semelhante em coisas através do seu comportamento. Muito obrigado. Desculpa a brincadeira aí do chapéu e do óculos. Eu volto a qualquer momento com outro assunto crítico. Mas antes de voltar, eu vou publicar ele em forma de senso comum lá na página, só para ver o que é que dá, né? Então, por favor, se tem cartão de crédito, quebra esse cartão de crédito aí e joga no mato, viu? Joga fora, porque se você não tem condições de cobrir, aí o cara ganha R$1.000 por mês e tem um cartão de crédito com limite de 2.000. Ou então ganha 2.000 e tem um cartão de crédito com limite de 4.000. Né? É a mesma coisa que ter uma guilhotina dentro de casa. É melhor você criar um tigre dentro de casa. Dá menos trabalho, vai te dar menos dor de cabeça. Porque aí tem e tem outra. Cartão de crédito é um negócio bom para arrumar amigo, gente. Vocês já repararam como cartão de crédito é um negócio bom para arrumar amigo? Quando você tem cartão de crédito, surge amigo de todo lado. Amigo, empresta aí esse cartão de crédito aí. Empresta aí que eu quero, né? Vou ali e volto já. Aí você está desempregado ganhando pouco, o teu amigo está desempregado e ganhando pouco, e você inteligentemente, como mercadoria, empresta o cartãozinho de crédito para o seu amigo. E ele vai lá, tola o teu nome na lama e cai fora. Ele não tem condição de pagar. Você não tem condição de pagar. E aí depois diz assim, oh meu Deus, como eu estou endividado. Eu vou lá para o Universal fazer a campanha da prosperidade, passar no sal grosso, tomar 7 banhos de ervas, sabonete de 7 ervas, 7 banhos abençoado. Só fica observando, ó. Como faziam os mais antigos, né? Só observa. Pois é. Então, boa noite. Até a próxima.